tinha apenas 14 anos quando sua vida foi tirada de uma forma brutal e covarde. Ele fazia parte da igreja e confiou nas pessoas erradas. Por que Lucas Terra perdeu a vida? No caso de hoje, eu vou te contar. Lucas Terra tinha apenas 14 anos quando foi assassinado por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Pessoas em quem ele confiava e a família dele também, a quem ele obedecia. O caso de hoje aconteceu na Bahia, em Salvador, dentro do templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi lá onde tudo começou, no dia 21 de março de 2001. Lucas ligou para o seu pai por volta das 11 horas da noite, estava ficando tarde, e ele disse que ia dormir na igreja, que estava com o pastor Silvio Galiza, e que ele dormiria na igreja aquela noite para não voltar tão tarde para casa. Seu pai, confiando no pastor Silvio Galiza, deixou o filho dormir ali. Só que essa seria a última conversa entre pai e filho. O Silvio Galiza estava junto com o Lucas no momento da ligação. A Igreja Universal do Reino de Deus que Lucas frequentava ficava no bairro de Rio Vermelho, em Salvador, na capital da Bahia. Essa informação ficou um pouco desencontrada sobre essa ligação que o Lucas teria feito para o pai. O pai teria ido procurar pelo Lucas. E aí que fica essa informação desencontrada, dele ter ido atrás do Lucas e aí visto, percebido que ele havia desaparecido. E aí então, depois do desaparecimento do Lucas, a família começou as buscas junto com a polícia. Eles acionaram a polícia para buscar pelo Lucas. Só que o corpo dele foi encontrado 2 dias depois, no dia 23 de março. 2 dias depois do desaparecimento do Lucas, então o corpo dele foi encontrado em um terreno baldio, abandonado, dentro de uma caixa e carbonizado. Esse terreno ficava na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. E aí então, os laudos da polícia apontaram que o Lucas foi queimado vivo dentro dessa caixa de madeira e foi abandonado nesse terreno baldio. Houve relatos também de que o Lucas teria sido violentado antes de ser queimado vivo. Mas na época o Departamento de Polícia Técnica não constatou essa violência sexual nos exames de necropsia. Porém, durante o julgamento, Ricardo Sampaio disse à TV Bahia que a acusação tem sim provas de que houve violência sexual. As investigações então se seguiram. Mas por que Lucas morreu? Esse caso chocou toda a Bahia e também o Brasil, quando essas notícias chegaram e da forma que elas chegaram. Mas por que Lucas foi morto? Em 2006, Silvio Galiza disse em depoimento que Lucas morreu porque ele flagrou os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva tendo relações sexuais dentro do templo da Igreja Universal do Reino de Deus. E por isso, eles teriam tirado a vida do Lucas, mas antes violentaram um menino de 14 anos e ainda queimaram seu corpo vivo dentro da caixa. Só que a defesa dos pastores disse que estava convicta da inocência deles e que tinha provas para isso. O pai do Lucas chegou a escrever um livro sobre essa tragédia, Lucas Terra, traído pela obediência. Agora, quem são esses pastores acusados aí de assassinar o Lucas? São eles Silvio Galiza, Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. Silvio Galiza foi o primeiro a ser apontado como suspeito do crime, porque quando o Lucas ligou para o pai, o seu Carlos Terra, para avisar que ele ia ficar na igreja, ele disse que ele estava com o pastor Silvio Galiza. Silvio Galiza então foi julgado e condenado em 2004, 3 anos e 3 meses depois do crime. Em 2006, 2 anos aí depois do julgamento dele, o Silvio Galiza denunciou então os outros 2 pastores, o Joel Miranda e o Fernando Aparecido da Silva, por envolvimento no crime. E ainda esses pastores, tanto o Joel quanto o Fernando, aguardaram o julgamento em liberdade. Eles continuaram ainda à frente das igrejas, cada um na sua, o Joel no Rio de Janeiro e o Fernando em Minas Gerais, à frente de outras igrejas da mesma igreja, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles continuaram à frente das igrejas, mesmo com essa acusação. E os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva são acusados de homicídio
triplamente qualificado, além de ocultação de cadáver. E ainda tem os 3 agravantes aí para homicídio, que são motivo torpe, emprego de meio cruel e também impossibilidade de defesa da vítima. Mas só agora, 22 anos depois do crime, é que aconteceu então, né, teve o início, o julgamento aí dos pastores. Gente, 22 anos depois, é muito tempo, é muita morosidade, né? Como a justiça do nosso país é morosa. E o julgamento começou então na terça-feira da semana passada, dia 25 de abril, agora, na última semana, em Salvador, na Bahia. Então, durante os 4 dias de julgamento, foram ouvidas 15 pessoas, da acusação e também da defesa. E o júri foi composto por 2 mulheres e 5 homens, para decidir então sobre a condenação ou a absolvição dos pastores. Agora, o que faz a gente pensar, né? Por que demorou tanto esse julgamento deles? E demorou cerca de 16 anos depois que o pastor Silvio Galiza fez a denúncia, então, contra os pastores Joel Miranda e o Fernando Aparecido da Silva, porque ele demorou para fazer a denúncia dos dois. Lembrando que o crime ocorreu em 2001, mas o pastor Silvio Galiza denunciou os outros 2 pastores, o Joel e o Fernando, apenas em 2006. Então foi a partir de 2006 que o julgamento dos 2 correu, né? Foi de lá para cá. E aí durante esse tempo teve a movimentação da justiça, tanto de defesa quanto de acusação, né, durante todo esse tempo. Só que aí em 2013 os pastores Joel e Fernando foram inocentados, né? Eles chegaram a ser inocentados pela justiça, mas aí a família do Lucas Terra recorreu à decisão. E aí em setembro de 2015, os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia decidiram então que os réus, os pastores Joel e Fernando, deveriam ir a júri popular. E a decisão então foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Só que em 2018, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anulou por falta de provas a participação tanto de Joel Miranda quanto de Fernando Aparecido da Silva na morte de Lucas Terra. Só que aí novamente, em 2020, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu então que Joel e Fernando, os 2 pastores, deveriam sim ir a júri popular pela morte do Lucas Terra. E aí então a gente teve o julgamento na semana passada, no final do mês de abril. E aí durante os 4 dias de julgamento, o Ministério Público da Bahia usou então algumas estratégias aí que ajudaram então na acusação dos pastores. Primeiro a defesa disse que o Silvio Galiza, o pastor que acusou os 2, né, o Joel e o Fernando, teria demorado muito para denunciar os 2, né? E dizendo que ele então quis jogar a culpa nos 2 para tirar a culpa dele mesmo. E só por isso ele teria acusado os outros 2 pastores, para poder se livrar. Só que, além do Silvio Galiza, que deu detalhes sobre o que aconteceu na noite do crime, houve também o relato de outras testemunhas. Muito se falou também do comportamento estranho dos 2 pastores logo depois do desaparecimento do Lucas. Além deles não conseguirem comprovar que eles estavam em casa no dia do desaparecimento e morte do Lucas, eles também não conseguiram provar que eles não estavam na igreja. A polícia acredita que o crime teria acontecido durante a madrugada. E como só tinha os 3 pastores com o Lucas, um deles precisaria falar para eles poderem descobrir o que realmente tinha acontecido. E também para deletar os outros. Outra prova usada pela acusação foi o tecido usado para cobrir o caixote onde estava o Lucas. Dentro do caixote onde o Lucas foi encontrado, tinha pedaços de tecido da cortina do templo da Igreja Universal, onde os pastores estavam, no Rio Vermelho. Houve o fato também dos 2 pastores acusarem o Silvio Galiza e tirarem a culpa de cima deles, e culparem somente o Silvio Galiza. Outra questão também é o transporte do Lucas, né? O transporte do menino. Existia o fato também de uma pessoa sozinha não ter conseguido transportar o Lucas dentro daquela caixa, mesmo porque o Lucas estava vivo quando ele saiu da igreja, né? Porque ele foi queimado vivo depois dentro daquela caixa no terreno baldio, que foi onde ele foi encontrado 2 dias depois, abandonado. A defesa dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva diz que ia se pronunciar no momento oportuno. Já a Igreja Universal lamentou a necessidade de se recorrer à justiça para assegurar a verdade e que vai usar todos os recursos cabíveis para provar a inocência dos seus pastores. Bem, o júri então terminou
na semana passada, com a condenação de 21 anos de prisão em regime fechado para cada um dos pastores. E a sentença cabe ainda recurso no próprio Tribunal de Justiça da Bahia e também nas instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A mãe do Lucas ainda chegou a depor, no julgamento, mas ela ficou muito emocionada. Aí no segundo dia ela acabou não podendo participar. E a mãe do Lucas, a Marion Terra, ela disse que ela estava com o sentimento de que a justiça tinha sido feita e de que a impunidade tinha acabado, mesmo depois de 22 anos e mesmo depois também, de eles terem ficado tanto tempo em liberdade. E que ela estava feliz, que era o que ela conseguia dizer, mesmo o pai do Lucas não estando ali para comemorar com ela a acusação e a condenação dos culpados, dos pastores, já que infelizmente, o filho dela já não estava mais ali, já tinha perdido a sua vida de uma forma tão cruel e tão covarde. Ainda assim, depois de tudo isso da condenação dos pastores, ela conseguiu sentir então alívio. E ela disse que ela não estava feliz só por ela, mas estava feliz também por todas as mães da Bahia. E ela estava ali dando entrevista, depois do julgamento, junto com outro filho dela, o irmão do Lucas. Felizmente, esse caso teve esse desfecho com a condenação dos culpados, mas 22 anos depois é muito tempo. Conta pra mim se você já conhecia essa história do Lucas Terra e desse crime cruel e chocante. Conta aqui nos comentários, curte e compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, toda vez que eu publicar um vídeo você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.